Todo despertar tem como base a busca e a crença em sua própria presença do ser. Não há despertar senão a partir de si mesmo. Não se busca fora aquilo que se tem dentro de si. Todo despertar se faz efetivo quando o Senhor acredita em si como um ser não humano, e sim espiritual. Até porque a matéria humana é perecível e o espírito é infinito. Os seres humanos estão promovendo a sua própria extinção através dos atos inconsequentes e imprevisíveis. Todos os seres têm como prioridade as suas próprias formas de evolução. E para isso, precisam buscar aquilo que necessitam para esta evolução. Estamos ajudando os seres encarnados, os seres materializados terrenamente, através do psique de cada um daqueles que se faz despertos. Aqui, todos são buscadores da essência de que um ser é formado cosmicamente. E essa essência chama-se vida. Toda a definição de viver se baseia em um só sentido: evolução. A civilização planetária como um todo precisa entender que o planeta não lhe pertence. São convidados a compartilhar
terrenamente e o mesmo momento, mas não são donos de nada. Ao contrário do que muitos pensam. Senhores são viajantes cósmicos, estelares. Senhores estão aqui como princípio de uma grande caminhada em busca de si mesmos, em busca das suas essências principais e sagradas. Senhores são mais do que pensam ser. Senhores são deuses. Façam os vossos milagres à medida das vossas necessidades e poderes. Acreditem em si. Todos são deuses. Todos. Tenham como princípio as suas existências. Porque estas existências são os registros de cada pensamento, sentimento. Precisam acreditar em si mesmos. Lembrem-se sempre, senhores não são terrenos. Senhores são sementes das estrelas. Senhores são dimensões sagradas de um só ser. Senhores são fração, dimensão, presença dessa grande divindade que os senhores classificam como Deus. Muitos dos senhores sofrem por ignorar a sua própria capacidade de ser, enquanto todos os seus poderes estão em suas mãos. Os seus olhos físicos enxergam o que está no vosso exterior. Mas o exterior não é a realidade. É simplesmente um momento ilusório, porém que os acorrenta a uma falsa realidade presente. Assim é. Assim é. Qual é o próximo assunto? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, se você permitir, de abrir para perguntas. As pessoas devem ter muitos questionamentos
sobre vários assuntos e aproveitar que você possa responder diretamente a elas. Sim, façam. Por favor, quem tiver alguma dúvida, o momento é esse, aproveita a oportunidade. As pessoas não sabem muito o que buscar. As pessoas não sabem muito o que querem saber. As pessoas normalmente não sabem muito para onde querem ir, onde estão, por quê, para quê. Isso limita a consciência da expansão. Ousem, façam buscas, perguntem, queiram saber, ousem. Não se limitem, não se proíbam. Nós não somos daqui, estamos aqui. E qual o propósito? É expansão? Evolução. Mas vem de quê? Vem de vidas passadas? Qual é a sequência disso? Na verdade, não existe vidas passadas. Isso é um grande engano. A vida não passa. A vida é um presente contínuo. Os estágios vividos é que são diferentes. Mas a vida é uma só. Não existe vida passada, porque ela não se subdivide. O fator tempo é puramente terreno. Não existe o tempo. Existe o agora, eterno. É como se estivéssemos sempre numa viagem, um canto e outro. Enquanto a senhora muda de respiração de uma para outra, não há espaço-tempo. Apenas um momento presente que engloba uma respiração e todas as outras. Como eu posso acessar minha essência divina, como ser estelar e deusa que eu sou? Amando-se, querendo-se, respeitando-se, aprimorando o sentido da sobrevivência pacífica e divina que compõe a sua essência alma. O amor por si mesmo é a grande porta que abre esse contato entre o presente, o passado e o futuro, que na verdade não existem. Existe o agora, permanentemente. E esse contato que a senhora diz está dentro da senhora. Todas as suas respostas estão consigo mesma. Através da meditação, a senhora adquire autocontrole e autoconfiança naquilo que pensa e sente. E a partir daí determina para onde a senhora quer ir na sua concepção de vida. Não de vida terrena, mas de vida cósmica. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem jeito, assim, do senhor saber se foi deixado em alguma parte do meu corpo alguma coisa da experiência negativa que eu tive? Se isso é o que está provocando os problemas que não
que eles não encontram aqui na Terra? Sim, Senhor. O Senhor está com partículas da sua essência despertas. Precisa ser feito um trabalho de acoplamento novamente, para que o Senhor seja inteiro. Mas isso foi causado pela experiência negativa? Sim, Senhor. Com outros seres? Sim, Senhor. Mas por que fizeram isso? Porque o que acontece é que, primeiro, para um contato com seres de outras dimensões, é preciso que haja uma preparação, que não houve. O Senhor foi pego de surpresa. O Senhor, em dado momento, o Senhor permitiu que lhe acessassem os seus arquivos, como se fossem intrusos. E isso lhe causou prejuízo, por conta de que partes do Senhor foi desacoplada da sua essência. Isso tem que ser novamente acoplado, para que o Senhor se sinta inteiro. Mas aí como que eu tenho que fazer? O Senhor não vai fazer. Vai ser feito pelo Senhor. E como? O Senhor está no lugar certo, na hora certa. Quando eu dei a minha mão para o Senhor, e o Senhor tocou, já começou um alinhamento na sua estrutura bioquímica e física. O Senhor já está sendo acessado pelos seres do meu comando. O Senhor aqui onde está, já está sendo cuidado. Mas antes de terminarmos este encontro, eu vou acessar o Senhor e tirar uns implantes que estão com o Senhor. Então há alguma coisa que ficou então Eu disse, assim? o Senhor já está sendo cuidado. O Senhor está no lugar certo, na hora certa. O Senhor não vai se arrepender do esforço para estar aqui. Eu o garanto. Marquinhos, aproveitando então, civilizações que não existem mais deixaram registrado encontros com seres estelares, através de pinturas, de esculturas. Qual foi o propósito desses contatos? O mesmo. O mesmo de sempre. Só há um propósito que os seres iluminados, os seres de outras concepções têm: evoluir, ajudar, proteger. Quando dizemos proteger, não estamos apenas nos referindo às pessoas e os seres, e sim e principalmente o planeta. Porque o Senhor vai passar, o planeta fica. A função dos seres extraterrenos é com o planeta. Espero que isso não lhe desaponte. Mas os seres humanos são muito... Ansiosos? Não. Não. Os seres humanos são muito avessos ao que a eles pode ser dado como sabedoria. Só os seres que são despertos aceitam ouvir, independentemente de aceitar o que estão ouvindo, mas ouvem.
Os seres ainda não despertos não se dão a liberdade de ouvir sequer. Reconhecemos um ser desperto quando ele se propõe primariamente a ouvir, independentemente de aceitar o que ouve. Esses seres que o Senhor cita são os mesmos seres de agora, em condições diferentes, em propostas diferentes, mas são os mesmos seres dos mesmos comandos. O senhor nos disse na última reunião que o projeto de vida na Terra teve falha. Essa situação atual, de repente, não é uma responsabilidade de quem fez esses projetos? Dessas guerras, dessa falta de evolução do ser humano? Quando o Senhor faz um planejamento, o Senhor prima por fazer o melhor. À medida que o seu projeto é implantado, ele pode evoluir de uma forma positiva ou não, que não depende de quem o projetou. Os seres, os comandos, que projetaram a vida nesse planeta, não erraram. Assim mesmo, houve uma deliberação de liberdade para os seres poderem se fundamentar. E isso se deu por diversos meios, certos e errados. Os seres estelares não são culpados pelos erros feitos ao longo da sua história. Não estou culpando os seres humanos unicamente, mas as condições em que os seres humanos foram colocados em espécies diversas, porém juntas, é que deu origem a divisões. Assim é. A senhora está com ferimento no braço? Sim. O que querem saber? Marqueiro, quando viemos para aqui, para essa Um orbe, pouquinho mais alto, senhor Paulo. quando viemos aqui para essa orbe, por que nos é tirado toda a consciência do nosso dimensional que nós somos, o tal véu? Se fosse desperto ao Senhor essa dimensão que o Senhor cita, seria pior do que não dar ao Senhor essa consciência. Porque com certas limitações, os seres humanos já se perderam. Que dirá se soubessem o quanto de são capazes? Iriam fazer uso indevido
das suas atribuições e poderes, como fizeram. Passaram à frente dos seus arbítrios, passaram à frente das permissões divinas, conscientemente, porém de uma forma errada. E a causa de todo esse arbítrio ultrapassado é que os senhores estão nesse momento como estão. Mas digo aos senhores que tudo tem um jeito. Nada está perdido, senão teríamos ido embora há muito tempo. E estamos chegando cada vez mais. À medida que o planeta corre riscos, mais naves estão chegando para ajudar. Estamos trabalhando no espaço, na terra, nos mares. Estamos tentando refazer as origens geológicas do planeta, mas está sendo muito árduo o trabalho. Vejam as geleiras. Se os senhores pegarem a imagem do planeta Terra hoje e de 50 anos atrás, não vão acreditar no que vão ver. Mas quem está de cima pode mensurar a destruição que está havendo. E os senhores não percebem. Escutam falar. Veem algumas coisas que estão muito longe da realidade que está acontecendo hoje. Por isso as naves estão aí. Os seres estão chegando cada vez mais. Porque é necessário. Como eu disse, os senhores são importantes, mas o planeta é mais. Porque os senhores estão usando um arbítrio da forma errada. Quando digo senhores, não é propriamente os senhores aqui presentes, mas são as raças diversas que estão povoando o planeta. Neste momento que estamos falando, está havendo guerra, fome, destruição, doenças, invejas, egos, disputas. Isto tudo cria uma energia negativa em volta do planeta, que atrai grandes meteoros. A Terra está ligeiramente comprometida. Os seres extraterrenos estão desviando meteoros enormes. E os senhores não ficam sabendo disso, porque começam esses desvios muito longe daqui. Alguns desvios estão sendo feitos há anos-luz. Se o planeta Terra, através da mentalização positiva dos seres viventes, criarem uma energia positiva, isso cria uma defesa em volta do planeta, que desvia a atenção desses meteoros. Senhores podem ajudar o planeta pensando positivamente. E essa positividade se faz através da solidariedade.
generosidade por si mesmos. Amem-se, cada um que se ame bastante, porque esse amor cria dimensões de ondas positivas que são agregadas em todas as dimensões do planeta. Senhores são responsáveis por ajudar o planeta, por isso estão aqui. Senhores são buscadores, senão estariam em suas casas. Senhores têm comprometimento consigo mesmos e com o planeta e com a humanidade e com o ser maior. Senhores são muito mais do que pensam ser. Eu lhes afianço isto. Senhores podem se julgar puramente terrenos, que buscam sobreviver, mas não se esqueçam que a única sobrevivência que existe é a eternidade. Busquem as suas eternidades e se manterão vivos para sempre. Não vou ensinar como devam pensar e agir, porque não me cabe fazer isso. Só lhes digo que a energia do amor, da paz, da luz é maior do que todos os problemas que possam ter. A força do diálogo, do comprometimento consigo mesmos. Quando digo assim, não estou dizendo para esquecer o que está à volta, apenas não esquecer do que está dentro. Sim. Aproveitem, porque só daqui a 3 meses vamos ter contato de novo com a Dilce e com o Marquinhos. Se quiser tirar alguma dúvida. A Terra está desse jeito que a gente está conversando aqui, né? E com base nessa nossa cosmicidade, nessa unicidade, muitas vezes eu me sinto assim, o meu ego, eu me sinto impotente de ajudar uma pessoa que está sofrendo, ou grupos, o planeta inteiro. Aí eu confio, eu jogo a minha intenção, eu confio de que em outras dimensões do meu ser eu estou de alguma forma colaborando. Mas assim, no nível do ego, eu falo assim, ai meu Deus, é tão pouquinho, assim, eu aqui, né? Mas eu preciso fazer essa amplidão, me elevar vibracionalmente para poder ter certeza de que eu estou fazendo alguma coisa. Mas eu não vejo, não sinto, né? Enquanto a senhora tiver dúvida de si mesma, a senhora não vai ajudar, mesmo querendo. A senhora tem que determinar que a senhora está ajudando efetivamente. A senhora, ninguém pode ter dúvidas da capacidade de querer. E querer não depende de nada que seja externo à senhora. É interior. Eu quero, eu faço, eu determino, eu suplico. Assim será feito. Assim está sendo feito, porque eu quero. Quando a senhora determina o que quer,
cria toda uma onda positiva em torno das suas palavras e pensamentos, que se faz indestrutível e se agrega a outras mentes que pensam a mesma coisa. Daí o crescimento dessa energia em volta do planeta. Então a senhora, dentro da sua casa, pode se unir a milhares, bilhões, não sei, de mentes que estão naquele momento pensando a mesma coisa. Então o seu pensamento, do qual a senhora não tem certeza se é útil e que pode ser, a senhora pode ajudar toda uma egrégora que está formada com o mesmo propósito. Então, quando a senhora pensar em ajudar, não duvide de si mesma. Ajude, faça, determine. Eu determino. A senhora é Deus. Não se esqueça disso. Deus opera através da senhora, quando a senhora se conecta firmemente com Ele. A senhora entendeu? A senhora é muito mais do que pensa ser. Use os seus direitos e poderes que foram lhe dados desde o nascimento da sua essência, desde a formação da sua essência, como eu disse, indestrutível, que ultrapassa encarnações e acumula experiências que são indestrutíveis. Marqueira, como é que está a situação do nosso Brasil? O termo energético, o termo de futuro, dentro dessa perspectiva em que é perceptível que houve uma queda da frequência, do frequencial. É perceptível. Como é que está isso no Brasil? Não olhamos por uma parte do seu planeta, e sim por um todo. Existem outras partes do planeta que estão piores do que aqui, vibratoriamente. Aqui ainda pode ser visto que não está na pior dimensão frequencial do que outros lugares. Veja como o Senhor está preocupado com o seu país, o que é normal. Mas antes do seu país, o Senhor tem que preocupar-se bastante consigo mesmo, porque o Senhor pode mudar o seu país, o Senhor pode auxiliar o seu país. Não ficar somente como espectador. Quando o Senhor se coloca, ou uma pessoa se coloca como um espectador, a sua função de colaboração é mínima. Então, não se preocupe com o seu país. Se preocupe com o Senhor, da forma que o Senhor pensa, daquilo que lhe é mais sagrado, que é a sua paz interior. Eu entendo que o Senhor pensa no seu país por estar nele, mas penso também que o Senhor pode colaborar muito mais, de uma forma mais positiva e presente,
O Senhor pensando positivo para o Senhor, para a sua vida, para o seu dia. O Senhor entendeu? Eu queria fazer uma pergunta. Em relação aos implantes e chips que são feitos nos seres humanos, eles vêm de outros seres também? E a outra pergunta é, assim como existem seres extraterrestres, existem também intraterrestres dentro do oceano? Sim. E esses implantes e chips, porque eu fiz um tratamento para minha mãe e foi localizado implantes e chips e foi identificado que eram de outros seres. São de outros seres? Sim. Quando a sua massa pensante entra em uma frequência desarmônica, facilita a introdução desses instrumentos por seres que ainda conseguem vir aqui. Na verdade, os seres, os implantes, são consequências da não frequência positiva da própria pessoa, que abrem essas brechas, onde os seres não da luz, os seres perseguidores, aproveitam e implantam como processo de captação de informação que acessam na identidade física e vibratória da pessoa, como um colhedor de dados. O que aconteceu com a sua mãe é que ela foi invadida. Foram retirados os implantes? Sim, vários. Alguns. Foram implantes físicos? Não, implantes. Foi um tratamento espiritual, através de uma mesa. E foram encontrados vários implantes. Né? São implantes plasmados. Não tem constituição física material. São plasmas que não são detectados por instrumentos, em sua grande maioria. Aqui, tem uma dúvida. Só existem implantes do mal, assim, não existem implantes bons? Sim, Existem também? sim. E qual seria a função desses implantes? Quando há permissão do ser, é permitido estar, ajudar, proteger, identificar doenças e aprimorar a saúde, como a própria forma de pensar e de se sentir. São implantes positivos que são colocados nas pessoas que assim os querem. Mas pode acontecer quando a pessoa é criança ainda, né? Pode acontecer a qualquer momento, por causas indefinidas. Quando há chances, esses implantes normalmente são colocados. Porém, senhores, têm toda uma proteção. Senão a nossa presença aqui não valeria de nada. Senhores são muito mais protegidos que pensam ser.
senão a civilização terrena já estaria perdida. Não somos donos da verdade, nem do poder, mas estamos para ajudar aqueles que nos conceber. Não invadimos corpos, mentes. Não invadimos e distorcemos programas. Fazemos somente com a concepção. Se não há permissão, não atuamos. Ao contrário de seres que assim não pensam. Existe uma, não guerra, mas existe uma disputa por esse planeta. Não estamos sozinhos aqui, nós, seres de luz. Senhores têm convidados indesejáveis também aqui, que os senhores desconhecem. Por isso precisamos da ajuda dos senhores, que pensem positivamente, independentemente de acreditarem em si ou não. Experimentem crer, não em nós, em si mesmos, como seres divinos, sagrados, partícula de um ser maior, que chamam de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós estamos aqui com muitas informações, chuva de informações via internet, né? Eu sou uma pessoa que praticamente de 0 a 100 quase não assisto mais TV porque eu acho que televisão é um poço de qualquer frequência negativa. E pelos grupos que eu estudo, que eu acesso, agora está todo mundo falando, uma das razões de eu estar aqui, entendeu? Sobre o adrenocromo. E que existem vários túneis, né, para retirada disso. Então a minha pergunta, como é tanta informação, eu já não sei qual é a verdadeira e qual é a falsa. Isso é retirado mesmo? Sim. Então o resto eu não sei. Mas a senhora tem domínio de si. A senhora tem consciência da sua presença. Creia em si e a senhora não terá que conceber informações que a senhora delas não acredita. Limpe a sua tela. Diminua o número de informações, porque isso fará a senhora ter um senso, uma programação mais confiável naquilo que a senhora acredita ou não. A senhora terá mais discernimento de escolha e a senhora terá menos dúvidas. Quando a senhora limpa a sua tela mental, a sua tela visual, a sua tela sentimental e analítica, a senhora estabelece mais claridade nos seus raciocínios e a senhora terá uma concepção mais definida e própria daquilo que lhe convém crer, entender, conceber ou não. Procure diminuir as informações que a senhora recebe. Limpe a sua tela. Deixe passar somente aquilo que a senhora quer. Entendeu? Entendi. Então também pelo que a gente possa... Sim. Desculpa. Então, também que a gente possa, o que eu mais ou menos entendo que todo mundo também fala que a Terra, nós estamos na 3D no processo de passar para 4. E talvez na 5. Na minha concepção, como eu acabei de ouvir,
eu ainda acho que o ser humano não está nem preparado para estar na 4. Sim, porém eu lhes digo que senhores já estão na 4ª dimensão. Porque se ainda estivessem na 3ª, senhores já teriam destruído tudo isso. Os senhores estão conservando ainda o que resta. Senhores já estão na 4ª dimensão. Quando digo senhores, são seres despertos. Não a grande massa populacional planetária. Essa ainda está na 3ª, na 2ª dimensão. E há seres que estão na 1ª dimensão, convivendo ao seu lado, convivendo no seu dia a dia, disputando crenças, determinando opiniões. Isso que faz a grande confusão entre os seres viventes. São os números grandiosos de informações adversas e contrárias. Então o ser se sente perdido em meio ao que vai acreditar ou não. Por isso, limpe a sua tela mental, a sua tela de informação, e a senhora terá mais clareza na forma de pensar. Isso vai lhe auxiliar muito quando a senhora começar a separar as coisas que prestam e o que não presta. Muitos dizem aquilo que não é verdade. Muitos falam aquilo que jamais souberam. Então, baseado nessa dúvida plena, a senhora faça assim, recomendo, dado a sua pergunta, e ao meu direito de resposta, e ao meu dever de resposta. Limpe a sua tela informativa, e a senhora terá uma liberdade muito grande no que pensar, como pensar, no que decidir que seja o certo ou não. Alguma pergunta? Você pode ajudar a expandir ou abrir os nossos chakras para que a gente consiga ter essa visão multidimensional de ajudar e de entender muito o que está se passando? Eu acredito que quando os nossos chakras estão atrofiados, isso pode ser feito hoje? Sim. Não mais perguntas? O Senhor diz-me seu nome todo e data de nascimento. Sérgio Henrique Pereira Guimarães, 23/1/73. Sim.